Amém, irmãos, louvado seja Deus, que noite linda, maravilhosa, e para mim é tão bom olhar daqui e observar tantos rostos que eu tenho tanto carinho, tanto apreço, que coisa boa. Eu quero dizer para vocês que alguém disse que a gente não consegue fazer amizades sólidas depois dos 20 anos de idade. Dizem que a maioria das nossas amizades são feitas até 20 anos. Dizem que é assim, né? Não sei se você já leu ou já ouviu isso. Mas comigo aconteceu e vem acontecendo algo extraordinário. Eu venho construindo amizades profundas depois dos 20 anos de idade. Bem depois, né? Dos 20 anos de idade. E o que acontece? Em 2019, eu estava num congresso, numa semana teológica, muito conhecida em Niterói, da Água da Vida, 2019, antes da pandemia. E olhando os livros, né, para variar, encantado com os livros, eu encontro alguém que tem o mesmo gosto, o mesmo desejo que eu tenho pela literatura, o nosso irmão Câmara. E dali nós trocamos algumas ideias, uma conversa rápida, e sem nos conhecer direito, fomos almoçar juntos. E a conversa foi, e a partir de então, a amizade foi só crescendo. E um belo dia, nós estávamos outra vez almoçando, e eu falei para ele assim: Câmara, você conhece por acaso, você conhece o Coronel Torres? Aí ele virou-se para mim, porque eu pensei no nome Câmara, e lá em casa eu sempre ouvia meu pai falando, meu primo falando, num tal de Câmara, mas eu era muito pequeno. E de repente, quando eu falo, você conhece algum Coronel Torres? Conhece o Coronel Torres? Ele, claro que eu conheço, é amigo do meu pai de longa data. E aí eu falei assim, então você deve talvez conhecer meu pai, Amâncio? Aí ele falou assim, Fifico? Sim, claro, meu pai fala muito no seu pai, diz que seu pai intermediou a aproximação entre o meu pai, né, o Câmara pai, com o meu primo Coronel Torres, e dali também surgiu uma amizade profunda, e eu fiquei assim maravilhado com o que Deus faz. Olha o que Deus faz, né? Agora eu conhecendo o Câmara e me tornando amigo dele, que coisa linda, especial. E na noite de hoje nós temos a alegria, o prazer, ele vai se apresentar, vai apresentar quem está com ele aqui hoje, mas eu tenho o prazer e a alegria de trazer a este púlpito o nosso querido amigo e pastor Rodrigo Câmara, que, entre tantas outras coisas, também é professor da língua portuguesa, tendo trabalhado durante muitos anos nos cursinhos aqui pela cidade e até fora da cidade, muita gente o conhece como professor. E eu tenho certeza que Deus há de usá-lo para que o nosso coração transborde ainda mais. Eu acho que é possível ainda transbordar ainda mais o nosso coração. Eu quero convidar, sem mais delongas, o nosso irmão Rodrigo Câmara para que ele assuma o púlpito. Boa noite, irmãos, a paz. A graça e a paz do Senhor. Eu conheci Carlos e estamos juntos a cada dia, e eu sou eu confesso a fé reformada, e confesso aos irmãos que me apaixonei por essa teologia alguns anos atrás, e fiquei muito feliz de encontrar o pastor Carlos, que tem muito a nos ensinar e tem acrescentado muito na nossa vida, e nós estamos juntos nessa seara. Tem pouco tempo que eu fui ordenado ao ministério, a minha esposa está ali, Camila, meus amigos tão caros aqui, o pastor Gessé, pessoas do nosso convívio, então pessoas muito caras para nós, Ângela, a esposa do Carlinhos, eu cumprimento todos os reverendos da casa, e estou muito feliz de estar aqui, porque, Carlos, se hoje fosse o seu momento de ordenação, eu estaria com a mesma alegria, com o coração cheio de felicidade, torcendo por você, meu irmão.
Então a gente fica alegre por estar com os irmãos aqui. Sem mais delongas, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 3. Nós vamos ler, meus irmãos, Atos, capítulo 3. Eu vou até o verso de número 23, mas no decorrer da exposição a gente vai falando verso a verso, tá? Eu queria orar. Antes de pregar, eu gostaria que os irmãos me ajudassem em oração. Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez diante da Tua palavra, diante da palavra que tem toda a autoridade. Nós pedimos ao Senhor, independente da capacidade daquele que fale, daquele que ouve, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor fale por Sua própria palavra esta noite. Nós estamos, como Lutero diz, escondidos na Tua cruz. E pedimos que o Senhor manifeste a Tua graça aqui. Que a Sua água a água do Espírito, possa jorrar sobre nós. É o que nós pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso lhe acontecer. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o Cristo haveria de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, a Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do meu povo. Amém, meus irmãos. Que o Senhor se digne em abençoar a leitura da sua santa palavra. Meus irmãos, nós
temos um tema para esta noite, e o tema que foi proposto durante a leitura desse texto é: o Evangelho genuíno de Jesus supre todas as nossas necessidades. Jesus, nesse ponto do texto, ele já ressuscitou, já ascendeu aos céus. Os discípulos, o time apostólico já foi escolhido, meus irmãos. E a grande marca, como o Pentecostes, já aconteceu. O Senhor derramou do seu Espírito sobre toda a carne. A igreja, ela segue, ela está animada. A igreja está animada, a igreja está empoderada. Agora, nesse momento, ao olharmos para a missão da igreja, o que me parece aqui, meus irmãos, é que Deus está presente na pessoa dos apóstolos. O Senhor anda com eles pelas ruas. O Senhor anda com os apóstolos pelos lugares. Jesus, apesar de ter subido, ele está com o seu Espírito presidente. A horas aposto, o Espírito era residente. Agora, pois, Carlos, o Espírito é presidente. E o Espírito preside os apóstolos nessa grande missão de trazer o Cristo Jesus vivo para aqueles que acham que ele está morto. Meus irmãos, nós podemos olhar ao longo desse texto, que nós vemos aqui, o quanto o Evangelho de Jesus, ele ultrapassa todas as nossas expectativas. E se você tem uma expectativa hoje, o Evangelho de Jesus, ele vai superar essa expectativa. Nós presenciamos aqui, meus irmãos, expectativas sendo superadas gradativamente nesse texto. E a primeira expectativa que eu pude observar nesse texto, nessa leitura, enquanto eu estudava para essa palavra, o primeiro registro de um milagre pós-Jesus, um milagre pós a era do Cristo. E eu gostaria que você olhasse o verso 1 comigo, passo a passo. Agora vou fazer a leitura pontuada. E diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Pedro e João representam essa igreja primitiva. E talvez nós possamos pensar assim, 2 pessoas representantes da igreja assim. E aqui neste momento, Pedro e João representam o compromisso com o ato de servir a Deus, meus irmãos. Eles mantinham hábitos e costumes disciplinares. E nós vemos isso quando eles falam que vão ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Após o empoderamento da igreja, o Espírito Santo agora está presidindo esses homens. A igreja é operativa, a igreja é pungente, a igreja faz a obra de Deus. E uma igreja que não cumpre as disciplinas espirituais é uma igreja desmuniciada do poder de Cristo. Meus irmãos, uma igreja que não cumpre disciplinas espirituais, ela vai enfraquecendo, ela vai perdendo o seu poder, ela vai se esvaindo. Por isso é tão importante, nós que estamos aqui hoje reunidos essa noite, saber que disciplinas espirituais, devocionais, não devem ser banalizadas. Nós precisamos entender o que esses homens entendiam. Esses homens aqui tinham uma rotina de oração. Esses homens tinham uma rotina de busca. Esses homens buscavam o Senhor disciplinadamente. E meus irmãos, faço um parênteses aqui. Nós estamos numa era pós-moderna, onde a disciplina tem caído por terra. Não, minha irmã. Mas nós precisamos ser disciplinados e não banalizar as disciplinas que a igreja tem. Por isso é importante estar aqui. Por isso é importante vir aqui. Por isso é importante estarmos aqui no partir do pão e da comunhão. Amém? Meus irmãos, eu vejo também nesse texto em que nós acabamos de mencionar, no verso 2 entra a presença de um coxo, de um aleijado, e esse homem também tinha uma rotina. A rotina era que pessoas o levavam para ali, para que pudesse esmolar. Se por um lado existe uma disciplina da igreja, existia uma disciplina que também não era da igreja, mas essas rotinas se cruzam.
E quando essas rotinas se cruzam, o poder da igreja invade as ruas. E agora a pergunta que fica é: quem era esse coxo de nascença? Pesquisando, a Bíblia não relata o nome desse coxo, nós não sabemos a sua identidade, nem se ele possuía família, nós sabemos aqui no texto. A Bíblia não traz essas informações, mas Atos capítulo 4, verso 22, dá uma informação, que esse homem tinha aproximadamente, meus irmãos, 40 anos de idade. Pedro e João estão ali na Porta Formosa, e a pergunta me fica ainda: o que era um coxo de nascença? Na verdade, ele era um aleijado que sofrera de uma deficiência na infância, e no primeiro século, uma deficiência era praticamente uma sentença à pobreza, porque existia uma condenação à pobreza. Ele era um peso para a sua família e ele era um peso para a sociedade. No mundo antigo, deficientes geralmente, meus irmãos, viviam em profunda miséria. Esse homem ele era levado pelos amigos para pedir esmola a seus amigos. Ele não andava sozinho, sofria de uma enfermidade gravíssima. Alguns relatos de historiadores dizem que ele andava rastejando pelos lugares. O texto nos dá a informação que esse coxo está acostumado a fazer uma coisa: pedir esmola. É um ato regular e diariamente ele estava ali pedindo esmola. É possível, meus irmãos, que esse homem tenha visto já Pedro e João muitas vezes. Inclusive, faz-nos pensar que em algum momento esse homem já viu Jesus por ali, por essa porta. Alguns historiadores afirmam que esse homem tem uma vida repleta de sofrimentos. E essa Porta Formosa era uma porta grandiosa, não nos cabe ficar tecnicamente abrindo isso, mas é uma porta formosa, emblemática, pelo fato de existir 3 práticas religiosas ao redor dessa porta: oração, jejum e valorização da esmola judaica. É possível que esse homem ficava à porta ali, meus irmãos, porque sabia que nesses lugares onde existiam reuniões religiosas, tinha um povo caridoso, tinha um povo abençoador. Normalmente nessas portas ficam homens desse tipo. Levítico 21, 17 até o 20 diz que coxos eram portadores de deficiências que não podiam entrar no templo. Eles não podiam se relacionar com a religião. E esse homem, ele era impossibilitado disso. Fica aí. Esse é o homem que está aqui. Pedro sabe quem esse homem é, sabe do que esse homem precisa, e nos versos de 6 a 8, há uma descrição desse milagre interessante, meus irmãos. E há uma descrição tremenda de um milagre que acontece nesse momento. E o propósito desse milagre é uma quebra de expectativa. Será que nós temos expectativas hoje? Porque qualquer expectativa hoje que nós tivermos, o evangelho da paz, o evangelho da tranquilidade é capaz de quebrar. Por isso, há uma quebra de expectativa, porque outrora Jesus operava milagres nos lugares, mas agora quem está operando o milagre são os seus discípulos. A gente pensa aqui no verso 11, porque há uma euforia, eles estão atônitos. É um escândalo, meus irmãos. É um escândalo, meus irmãos. Homens de Deus praticando os mesmos milagres nos moldes de Jesus. E aqui no verso 11 nós vemos isso. Eles ficam em grande euforia. Eles pensavam que aquele que operara milagres morreu. Só que o Cristo anda andando por aí na pessoa dos discípulos. Então, acontece esse grande sinal de milagre. Aqui um grande testemunho a respeito da ressurreição de Jesus por causa desse milagre, meus irmãos. O milagre, ele cumpre um propósito divino. O milagre cumpre um propósito divino. Os milagres que Jesus realizara e os apóstolos eram chamados de sinais. E o sinal tem um objetivo claro, bem claro.
o sinal sinaliza algo. Os milagres tinham além de um fim em si mesmo, entendem, meus irmãos? Eles tinham um motivo muito maior. E quando falo isso, falo com o coração contrito hoje aqui essa noite. É verdade que o Senhor, por sua misericórdia, Ele podia operar um milagre individual na vida de cada um. Mas esses milagres tinham um propósito muito maior. Algumas pessoas, elas foram curadas individualmente, sim. Mas o objetivo dessas curas aqui é mostrar a necessidade que existia uma cura muito maior. É mostrar que uma doença muito pior do que qualquer uma dessas que eles pudessem relatar estava neles. O objetivo de Jesus e seu time apostólico, meus irmãos, é mostrar a uma doença pior presente e uma cura muito maior e mais extraordinária. Em primeiro lugar, um homem que está aqui, ele pede dinheiro, mas recebe saúde perfeita. Isso já é uma superação de expectativas. Um homem que pede dinheiro e recebe saúde. Um homem que pede grana e recebe saúde. E o texto quer mostrar isso. As expectativas desse homem são bem reduzidas. E o objetivo desse homem é esse, pedir esmolas. Se você perguntasse, o que você quer? Ele, dinheiro. O que você quer? Ele sabia que queria apenas a migalha, o dinheiro. Quando ele vê Pedro e João, meus irmãos, ele faz o que ele sempre fez, ele pede esmolas. Às vezes na Bíblia, o milagre ele vai ser realizado por um pedido direto. Alguém chega e pede a Jesus, o cego diz assim, eu quero ver, Senhor. E às vezes, pela fé, Jesus dizia, que seja feito conforme a sua fé. Cristo disse isso algumas vezes. Algumas vezes. Mas nem sempre isso acontecia. Primeiro, esse homem quer dinheiro e não tem fé. Esse homem não está pedindo uma cura no texto. O texto fala a todo momento. Mas sai com ela no final do propósito. Isso supera as nossas expectativas aqui essa noite, meus irmãos. Isso fala de maneira tremenda a nossa vida, meus irmãos. E nos versos de 4 a 6, Pedro diz assim, Pedro no verso 4, acompanhe comigo. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós, que senso de responsabilidade, meus irmãos, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Pedro está olhando para ele está esperando esmola. Ele está esperando dinheiro. Pedro frustra mais uma vez esse pedinte. Pedro diz que não possui prata nem ouro. E como nós fazemos às vezes por aí? Às vezes nós estamos na rua e alguém nos pede uma esmola e a gente, no intuito de se livrar daquela pessoa, a gente diz, eu não tenho dinheiro. Às vezes isso acontece. Mas Pedro está sendo real, meus irmãos. Ele realmente não tem o dinheiro. Ele está dizendo, o que eu tenho, eu lhe dou de graça, que é a virtude do Espírito. Aqui, Pedro não está disfarçando, meus irmãos. Ele sabe a real situação desse homem. Pedro diz, o que tenho, eu lhe dou, parte B do verso 6. Levanta e anda. O coxo quer alguns trocados, mas sai com a saúde totalmente restaurada. Ao contrário de alguns milagreiros atuais que cobram por milagre, Pedro não cobra um centavo por esse milagre. A ideia básica aqui, meus irmãos, é assim: o que eu tenho, eu lhe dou. O que eu tenho, eu compartilho com você, meu irmão. Meus irmãos, as coisas relativas à fé, elas não estão para serem negociadas.
As coisas relativas à fé não são para mercadejar. Todo tipo de comércio que a religião hoje promove sempre é pejorativo, é sempre ruim. O trabalho de pregadores, o trabalho de homens, de Deus, de reverendos, de pastores, é um trabalho essencialmente voluntário. E eles dizem: o que eu tenho eu lhe dou. Isso não anula, preste bem atenção, isso não anula que pessoas recebam seus salários. A Bíblia diz: digno é o trabalhador do seu salário. O ponto fundamental aqui, meus irmãos, é que jamais essas coisas ligadas à fé podem ser negociadas, sob qualquer pretexto, sob qualquer situação. Elas se regem por uma palavra muito poderosa que se chama dom. E dom, querido, nada mais é do que dado, do que doação. Não há relação de clientelismo na fé. É assim que os crentes contribuíram também com a obra de Deus. Eles não podem comprar nada, eles não podem adquirir nada, porque não são clientes. A relação é: todos dependem da misericórdia e da graça de Deus, meus irmãos. Todos nós que estamos aqui somos carentes dessa graça maravilhosa. Portanto, vocês e eu, nós só receberemos algo de Deus se for de graça. Se nós quisermos pagar o dom de Deus, meus irmãos, seja com dinheiro, seja com obras ou qualquer outro artifício que nós usemos, se nós tentarmos recompensar a Deus pelo que Ele nos dá, nós não vamos agradar ao Senhor. Nós não vamos agradar ao Senhor e será sacrifício de tolo, será uma tolice humana. Toda a relação então de Deus conosco, meus irmãos, se rege pela palavra dom. Toda a relação de Deus conosco se revela pela palavra graça. E isso também supera as nossas expectativas, porque normalmente nós achamos que nós temos que pagar por aquilo que é feito. É normal do ser humano isso. Normalmente nós achamos que nós vamos ter de alguma forma na vida, por esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação a alguma coisa. É verdade que isso funciona algumas vezes, mas não funciona na dinâmica do mundo espiritual. E eu queria falar sobre isso. O mundo espiritual não se rege por lógica, toma lá, dá cá. Não. O mundo espiritual, ele é baseado na lógica do dom, e o dom significa presente, significa dar, significa graça divina. E não é ouro nem prata, como esses homens estão falando, o que vale. Mas o dom de Deus é aquilo que só Ele pode nos dar, meus irmãos. Só Deus pode nos dar. Esse grande milagre que acontece na vida desse homem, ele acontece por um motivo: para que o evangelho da graça seja pregado. Talvez, meus irmãos, se nós estivéssemos em outro lugar e falássemos isso, as pessoas não aceitariam, porque a carne quer milagres, porque a carne quer fazer a vontade da sua própria carne. Mas o Espírito nos diz que o evangelho pregado por Jesus é o evangelho de graça e o evangelho da graça. O milagre que foi realizado criou apenas uma oportunidade para a pregação do evangelho. O povo foi lá no pórtico de Salomão, como diz o verso 11, uma estrutura imensa, imponente, uma estrutura importante, muito conhecida, porque João capítulo 10, no verso de número 22 ao 39, fala que Jesus estava a ponto de ser apedrejado naquele lugar, e os discípulos os tiram de lá. Então é um lugar, o pórtico de Salomão, muito conhecido. O verso 11, meus irmãos, diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. E no 12 diz assim, acompanhe comigo: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas,
Por que vos maravilhais disto? Por que fitais os olhos em nós, como se, pelo nosso próprio poder ou piedade, o tivéssemos feito andar? 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes, e negastes perante Pilatos, quanto este havia decidido soltá-lo. Pedro está fazendo um negócio aqui muito importante, meus irmãos. Ele está assim: eu rejeito os elogios que vocês têm para mim. E ele direciona esse louvor a quem tem todo o direito do louvor. Ele direciona esse louvor a Deus. Pedro rejeita o culto à personalidade, algo na nossa era evidente, atual e fremente. No verso de número 12, por que vocês estão olhando para nós? Ele diz assim. Pedro olhou para eles oferecendo dom, mas quando eles olharam para Pedro, o olhar foi diferente. Ele olhou de uma forma e a plateia olhou de outra forma. Ele está dizendo assim: vocês acham mesmo que foi com o meu poder que eu fiz isso? Ou por que você acha que nós somos muito piedosos para exercer esse milagre? Os apóstolos estão dizendo: não foi por nossa causa. Não foi por nossa causa. Aqui os apóstolos não fazem menção, meus irmãos, ao personalíssimo. Isso é muito importante. A maioria de nós que está aqui se converteu depois, não esteve na igreja de pequeno. E mesmo pessoas que se converteram desde pequena, estão na igreja há muito tempo, elas têm os ídolos do teu coração. Ela tem os seus ídolos. Porque uma personalidade humana interessante é que existem ídolos dentro de nós. Nós adoramos às vezes grandes pregadores, grandes músicos, e essas pessoas começam a se tornar referencial. É aí que é o ponto. Quando essas pessoas são veneradas, começam a se tornar referencial, como acontece na internet, acontecem desastres espirituais terríveis. Meus irmãos, nenhum homem é dotado de todo o poder. Todo o poder pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Pedro e João dizem aqui: vocês acham mesmo que nós somos alguma coisa melhor do que vocês? Alguma coisa tão diferente? Observação que faço aqui e chama a atenção dos irmãos. Estamos falando de dois apóstolos importantíssimos, de dois homens, presbítero, importantíssimo. Não há problema nós andarmos, admirarmos pessoas, ensino. O problema é a gente elevar essas certas pessoas à categoria de ídolos. Isso é um grave pecado, meus irmãos, e destrói a igreja e acaba com a nossa vida cristã. Pedro faz então questão de dar glória a Deus que é devida. No verso 13, observe comigo: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos. E aqui eu te chamo a atenção que ele fala Deus 3 vezes. Deus glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia de soltá-lo. Ele está dizendo assim: vocês sempre souberam que ele era inocente das acusações, mas vocês quiseram matar. Porque o próprio Pilatos reconheceu isso, e vocês quiseram condená-lo. Vocês, na loucura, gritaram: mate-o, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. No verso 14, vocês negaram o santo e justo e pediram que um assassino fosse liberto. Ei, vocês glorificam Barrabás. Vocês glorificaram Barrabás. A frase mais paradoxal que me enche, meus irmãos, aqui nesse texto, é o verso 15. Porque tudo que nós temos que falar aqui esta noite é simples: a pregação verdadeira, ela não agrada os seus ouvintes, e nós não estamos aqui para agradar ninguém.
Nós estamos aqui para agradar ao Senhor. E no verso 15, algo que mexe com o meu coração: vocês mataram o autor da vida. Meus irmãos, sabe, nós fazemos aquelas pregações enormes, homilética, hermenêutica, a gente para pesquisar. E um homem como Pedro é capaz de converter. Nós estamos errados em alguma coisa, porque um homem como esse, capaz de chamar 5.000 pessoas, Carlos. Ele diz assim: vocês mataram o autor da vida. Essa é a pregação dele. Ei, no meio de uma plateia como essa, ele diz: vocês mataram Jesus. Pedro não alivia a situação dos seus ouvintes, meus irmãos. Não faz isso. Pedro não tenta ser o tal do politicamente correto. Pedro não diz nada para agradar a igreja, para encher a igreja. Ele não pensa aí como muita gente aí fora: eu vou aliviar minha pregação, porque aliviando essa pregação, eu trago mais pessoas. Pedro diz assim: vocês estavam lá naquele dia, e vocês gritaram: crucifica-o, crucifica, vocês mataram Jesus. A igreja não pode minimizar a gravidade do pecado na sua pregação, meus irmãos. Preste atenção nisso para esse tempo. A igreja não pode minimizar o pecado. Se a igreja minimizar a gravidade do pecado, Lucas 7,47, em sua pregação, ela também minimiza o poder da graça e a grandiosidade que essa graça é. Quem se sente pouco perdoado, e se você está anotando aí, quem se sente pouco perdoado, se sente pouco amado e ama pouco também. Por isso, a nossa pregação não deve aliviar, tentar agradar ninguém. Ela precisa ser bíblica, direta, imediata, e ao mesmo tempo mostraremos a soberania de Deus reconhecida aqui, e a responsabilidade do homem é clarificada. No verso 15 diz assim, de novo, meus irmãos, fiquem com essa frase no coração: vocês mataram o autor da vida. Lembre-se, meus irmãos, que nós não estávamos lá, nós não estávamos lá. Já me perguntaram isso: mas como é que você fala isso para mim, que eu matei Jesus, se eu não estava lá? Aquele povo estava gritando: crucifica-o, crucifica-o. E há um sentido que nós também matamos o autor da vida, meus irmãos. Nós também. Porque ele não morreria se não fosse os nossos pecados e a nossa culpa. Ele não morreria. Então, nós compartilhamos dessa culpa nesse sentido. A pergunta essa noite é: há esperança para criminosos tão hediondos quanto estes? A esperança, a resposta, meus irmãos, é sim. Até para o pior dos crimes, isso é tremendo. Até para a pior pessoa diante do pior crime, até para aqueles que estavam diante de Pilatos dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Existe uma graça misericordiosa que traz perdão. E é por isso que o Evangelho, ele ultrapassa todas as expectativas da nossa vida. Todas as expectativas. O homem queria dinheiro, e ele recebe uma multidão. E agora essa multidão recebe oferta de cancelamento de pecados, meu irmão. Está lá no verso 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também vossas autoridades. Mas ignorância não significa perdão. Ignorância não significa perdão. Por isso ele diz assim: arrependam-se. Ignorância não justifica pecado. É o fato que Pedro diz: vocês estavam ignorantes, não compreenderam quem era Jesus, nem a multidão, nem seus pais, nem as autoridades compreenderam, porque vocês não entenderam o que estava escrito lá atrás no Antigo Testamento. Aí Pedro explica outra vez o testamento no verso 18 mesmo, diz assim: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o Cristo haveria de padecer
Palavras como essa ficam esta noite na nossa vida: arrependimento, conversão, cancelamento de dívidas e pecados. Verso 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Esse é o grande apelo do Novo Testamento. Não há salvação sem arrependimento. O grande problema, eu acho, meus irmãos, da igreja moderna é falta de arrependimento. Nós não temos o hábito de nos arrependermos. Eu, há pouco, quando perguntei para um amigo: por que você não se arrepende? Ele diz: é sinal de fraqueza, rapaz. É sinal de fraqueza, rapaz. Como que eu vou me arrepender? Tá doido, rapaz? Ele diz assim: eu faria tudo outra vez. Eu falei: não faça isso. Não, eu faria tudo de novo. Eu falei: você não conhece a graça. Você ainda não conheceu a graça. O arrependimento é a condição primária, meus irmãos, para a gente ter uma vida com Cristo. Nós precisamos nos arrepender. E falo aqui de um exemplo muito comum. Existe a figura de duas testemunhas em Apocalipse. E eles são invencíveis porque eles pregam o Evangelho. Enquanto eles pregam, eles são invencíveis. A missão da igreja é assim: durante o tempo que o Senhor determinou para pregar o Evangelho, nós vamos estar cobertos por Ele. Mas há um detalhe muito especial nessas duas testemunhas de Apocalipse que me chama a atenção. Elas pregam, elas profetizam, mas profetizam vestidas de pano de saco. Isso é um simbolismo de que elas estão profundamente arrependidas. Estão arrependidas e na operacionalidade da pregação. A igreja é chamada a viver continuamente vestida de pano de saco. O que significa dizer arrependimento? Não é um evento que era do passado e acabou. Pedro diz: arrependam-se. E ele diz mais uma vez: convertam-se. E conversão é mudança de caminho. A gente já sabe isso, é tomar outra direção. Mas olha só, não é a sua perna que vai, é a sua mente primeiro. A sua perna não obedece. Quem obedece é a mente. E o nome disso é metanoia, é mudança de mente. Se nós não mudarmos a nossa mente, nós não mudaremos os nossos atos. Queridos, essa noite permita-me dizer isso: se nós não mudarmos a nossa mente, o nosso coração, nós iremos sempre para os mesmos lugares. Você precisa tomar essa decisão dentro da tua mente. É mudança de mente, é mudança de cabeça. A mente muda primeiro, então as pernas obedecem. Ao contrário, não funciona, não dá. Se tiver dentro de nós uma mudança interior, meus irmãos, profunda, a gente consegue conceber o Evangelho de Jesus, ele vai brilhar em nós. Não adianta tratar os membros do nosso corpo se nós não tratarmos o coração. E permita dizer uma coisa: Pedro diz assim: arrependam-se. Ele dá essa ordem àquelas pessoas: arrependam-se. Ele sabia que aquelas pessoas não tinham condição de se arrepender. Mas a Bíblia não livra de ninguém da responsabilidade do homem. Não tem livramento da responsabilidade que nós temos. Isso não elimina o fato de que Deus é, meus irmãos, soberano e Ele age na sua soberania. Fé, arrependimento, cancelamento de pecados. Esses temas são temas que nós precisamos falar constantemente, trazer à tona. Jesus não é só um objeto de fé, Ele é um meio pelo qual a nossa fé se processa. Sem a ajuda do Cristo não há fé. Se o Cristo não se manifesta, nós não temos fé. Mas o fato é que a fé é o dom de Deus, né, meus irmãos? Então, nós precisamos que esse dom venha sobre nós. Eu já estou terminando. Ele diz assim: tudo que vocês fizeram diante de Pilatos, gritando, crucificam. E Pilatos estava diante daquele tribunal. Fui eu que fiz isso. Não fui ele.
fui eu. Crucifica-o. Mate-o. Não fui ele, fui eu. Crucifica-o. Mate-o. Eles não conseguem ver. Eles não conseguem entender a mensagem da cruz. Meus irmãos, depois de trazer a má notícia que eles mataram Jesus, Pedro traz a boa notícia do verso 18. Olhe para o verso 18 comigo. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o Cristo haveria de padecer. Tinha uma cruz no meio do caminho. Ele se entregou, porque ninguém era capaz de matá-lo. O Cordeiro tinha todo o poder, meus irmãos. A morte de Jesus, ela não foi acidental. Cumpre o que estava escrito no Antigo Testamento, antes dito pelos profetas, e nos versos de número 19 a 23, expositivamente, você percebe isso. Pedro dá 3 motivos para que aceitem a pregação, e ele diz assim: primeiro, aceitem a pregação verdadeira e genuína do Evangelho, para que seus pecados sejam apagados. 2, para que venham tempos de refrigério. 3, para que ele envie o Cristo que foi designado. O texto nos diz que só há 2 possibilidades em relação ao Evangelho, e eu estou terminando. Virão os tempos de refrigério, o tempo da restauração dos coxos, o dia em que todos os coxos serão livres e todos os aleijados e enfermos serão livres. Por enquanto, que o nosso coração seja quebrado, que os ídolos do nosso coração sejam quebrados, e que no nosso coração que grita: crucifica-o, crucifica-o, mate-o, nós possamos nos arrepender diante de quem tem todo o poder. Que o Senhor possa abençoar a vida dos irmãos com essa palavra, e que o Senhor continue nos abençoando. E eu resumo essa pregação em Efésios 3:20, que diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O Evangelho é sempre capaz de quebrar todas as nossas expectativas. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.